Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Estou aqui com Carlos Melo, diretor do Cada Minuto. Vai mostrar um pouco para a gente como é que funciona um site. Somente aqui em Alagoas, o site Cada Minuto se destacou pelo conteúdo, pela riqueza de colunistas. Como surgiu Cada Minuto? Tudo bom, Wendel? Obrigado pela oportunidade. Bom, o Cada Minuto está entrando no seu ano 8 de vida, né? Então, nesses 8 anos, muita coisa mudou no web jornalismo, no jornalismo como um todo, né? Não só no web jornalismo. Se você, há 8 anos atrás, você fazer um site de web notícias era uma loucura, era uma aventura. Você tinha poucos exemplos aqui em Alagoas. Você tem o Alagoas 4 Horas, que é um pioneiro. Você tem um site da Organização Ana de Mello, que era o Gazeta Web, que também foi na época do Alagoas 4 Horas, mas parou, depois voltou. E eu abri o terceiro site de notícias aqui na época, que se chamava Além Tempo Real, que era do grupo Alagoas em Tempo, ligado a Dona Irã Guerra, que foi um ex-deputado aqui da casa, inclusive, de Arapiraca, e que eu tenho até um parentesco. Ele me chamou para editar o portal, eu fiz o portal. A gente funcionou durante um ano, mas o próprio Dona Irã saiu do veículo, a gente teve as dificuldades financeiras todas. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou criar o meu. Chamei as pessoas que estavam lá e disse, olha, não tenho dinheiro, não tenho ninguém que me banque, né? A gente vai tentar montar uma coisa meio que juntos. As pessoas toparam e aí a gente criou o Cada Minuto. Justamente por causa dessa falta de amarras, por não ser ligado em nenhum grupo político, a gente começou a ter um certo destaque justamente por ser um veículo que até hoje é aberto a todas as áreas e segmentos ideológicos da política alagoana. Então a gente mais ou menos que focou nisso, né? Então se você, a Luiz Helena, ela fala lá, o Collor, ele fala lá, o Francisco Tenório, ele fala lá, como o Alexandre Fleming fala lá, então a gente não tem preconceito quanto a isso. Todos falam e a gente tenta buscar. E isso fez com que a gente teve um certo destaque no começo. Mas não foi fácil a caminhada, né? Foi uma caminhada de erros, acertos, até a gente chegar hoje a um portal que tem 68 mil acessos IPs únicos dia, só Cada Minuto. Hoje o grupo tem o Cada Minuto, o Minuto Arapiraca, que é um portal da Arapiraca, o Minuto Sertão, que é pioneiro, é muito forte na região, o Giro 101, que é um site de entretenimento, e o Minuto Esportes, que talvez seja o maior portal independente de esportes do estado. Então hoje a gente agrega esse grupo, a gente tem ainda um jornal semanário, que é o Semi-Press, que já vai entrar no seu terceiro ano de vida. A gente tentou se aventurar por outras mídias, isso eu posso contar aqui para você, mas se retraiu. Hoje a gente foca mesmo na web. O único veículo offline que a gente tem é esse jornal impresso, semanal, mas não é uma caminhada fácil ainda, entendeu? Estamos aqui. Quando se pensa 8 anos atrás, você tinha o exemplo, você falou do Alagoas 24 Horas, é uma estruturação que não é barata. Não. Né? Como organizar e trazer isso? Porque eu acredito que quando você cria algo de qualidade, você gera os frutos positivos, mas você gera também expectativa. Como foi dar conta disso? Exatamente. Quando a gente surgiu, era muito difícil a gente chegar para um empresariado local. Hoje é muito mais tranquilo. Dizer, olha, eu tenho um site de notícia na internet. Como assim? Internet. Como assim site de notícias, né? Não, eu pego meu dinheiro e boto na Gazeta, boto meu dinheiro na TV. O que é que eu vou botar a anunciar na web? Então a gente teve um longo caminho para que a gente convencesse esse empresariado. Porque ninguém coloca dinheiro no veículo e não tem retorno para a sua marca, né? Então, o que é que a gente faz? É um ciclo que a gente faz. Primeiro é um produto de qualidade, o produto de qualidade reverbera na sociedade, a sociedade começa a acompanhar o veículo e aí o anunciante começa a perceber que, opa, aqui é uma mídia mais barata, eu vou chegar aqui. Agora, para atingir todo esse ciclo, é um processo complicado, entendeu? Primeiro, eu me cerquei de jornalistas novos. Eu tinha 2 blogs de jornalistas mais experientes, né? Roberto Villanova é um deles, desde o começo. O Bob, ele é um pioneiro também, né? Aí trouxe o blog do Bob e peguei jornalistas jovens, todos nós, né? Com 1 ou 2 experiências. Então, com aquele frescor, com aquela... Então, e a liberdade editorial. Eles olha,
não tem problema. Um exemplo de matéria dessa época, que foi meio que um tabu na época, o desembargador Washington Luiz, numa campanha da filha dele, hoje secretário de Cultura, Menina Soares, ele distribuindo camisas, né, para os eleitores, o que veda, aqui a magistratura veda. Era uma coisa normal, habituê, que acontecia no país inteiro. Não tinha uma linha dele, então a gente deu a matéria. Né? E aí as pessoas dizem, que loucura, você vai fazer um negócio. Não, é uma matéria jornalística, a gente não está julgando. A gente não está fazendo nenhum juízo de valor, a gente está fazendo uma matéria. E aí a gente começou a seguir nessa linha de, olha, a gente faz a matéria, a gente libera os comentários e deixa que o público faça seu juízo de valor. Naturalmente que no blog você tem uma liberdade maior opinativa. Então, cada blogueiro tem a sua linha. E é o que foi que a gente fez. Aí você disse, você vai, cada minuto vai levantar uma bandeira. Eu disse, olha, a gente não levanta uma bandeira. A gente diversifica. A gente tem hoje blogueiros conservadores, uma linha conservadora. Tem blogueiros chamados progressistas, porque essa linha de esquerda e direita é muito tênue, né? A gente tem gente ligada a todos os segmentos políticos e empresariais aqui em Alagoas. O grande segredo, que não é segredo do Cada Minuto, é a gente poder misturar. E não ter medo, então a gente pode falar, a gente pode ter uma abordagem dupla sobre o setor dos usineiros, por exemplo. Então, tem uma pessoa que tem um caminho, tem outra pessoa que acha que é importante por outro caminho, e a gente deixar as duas opiniões lá para que o internauta, ele leia e ele defina o que ele quer, entendeu? Quando você falou de uma matéria, mesmo de uma forma jornalística, mas que rende, você está falando de um desembargador que foi presidente do Tribunal de Justiça. Rendeu processo, rende processo? Não. No Cada Minuto recebeu ao longo desses 8 anos alguns processos nesse Não, a gente sentido? recebeu alguns processos, uma coisa normal. Principalmente no período pré-eleitoral, a gente recebe muito processo, né? Então, os advogados trabalhistas, eles precisam justificar suas funções, né? Mas a gente nunca teve nenhum problema jurídico forte. Mesmo esse caso específico, a gente não foi processado pelo Washington Luiz. Gente que as pessoas lidam como, olha, uma pessoa, essa pessoa não vai deixar essa matéria. Lidam muito bem, a gente com o governo do PSDB, agora com o governo do PMDB, ou com o governo Lessa, nenhum desses governos a gente teve nenhum problema e a gente foi crítico de todos eles, né? Agora, naturalmente, tem processo, alguns processos, inclusive, a gente perde, a maioria por danos morais. Tem gente que não quer ver a sua foto, o cara é preso pela polícia, mas processa porque a foto dele apareceu, enfim, é normal. Eu acho normal do processo democrático. Se a pessoa não está satisfeita com aquela abordagem, se ela acha que foi prejudicada, acho que ela deve ir na justiça, entende? Você entrar com um processo contra o veículo, ele não é antidemocrático. Antidemocrático é você impedir que essa matéria seja veiculada, seja pelo Poder Judicial. A gente só teve uma entidade que tentou impedir que a gente fizesse matéria sobre elas, não conseguiu, a gente ganhou, ou seja, sobre o Poder Econômico, né? É por isso que quando a gente fecha um contrato publicitário, vamos dizer, com qualquer ente público, a gente explica que, olha, é um contrato publicitário para veiculação de mídia publicitária. Mas, entendeu? Não é um contrato de salvaguarda. Então, a gente é muito claro nessa abordagem profissional. Estou falando disso numa linguagem comercial. Então, a gente já teve problema, já teve gente pedindo para um blogueiro sair, já teve prefeito ligando pedindo cabeça de jornalista, já teve colega pedindo cabeça Mas aí a gente, ao longo desses 8 anos, a história fala por si só, né, em relação a gente vai passando por cima. Alagoas tem uma tradição política muito forte. Isso. O Cada Minuto pode dizer que sua âncora, seu carro-chefe, seria a política? Hoje, ao longo desses 8 anos, não foi uma coisa até programada, uma coisa que acabou acontecendo. Se eu disser a você que eu planejei estrategicamente o Cada Minuto para ser exatamente do jeito que ela é hoje, não é verdade. O Cada Minuto acabou se tornando um veículo importante no campo político alagoano, justamente por essa diversidade, por ouvir todos, por tentar ir um pouco mais além da notícia oficial. Não que os outros não vão, todos vão, não estou depreciando ninguém, mas o Cada Minuto tem essa característica editorial de bastidores.
Eu acho que as pessoas leem o Cada Minuto esperando algo mais do que a notícia factual. E agora acho que a gente vai ter que fortalecer isso, essa questão dos bastidores políticos, entendeu? Em termos de futuro, eu acho que a gente acabou abraçando um público A e B. Também não foi uma coisa proposital, foi uma coisa que veio ao longo do tempo. Eu acho que a gente tem caminhos que a gente ainda tem a seguir. Hoje, um veículo jovem, que ainda está construindo a sua história dentro da imprensa alagoana, a gente tem caminhos a seguir, coisas a corrigir. E eu espero que a gente corrija nesses próximos anos. A gente tem um planejamento de uma reformulação, tem um novo layout para ser lançado no mês que vem, com uma nova linha editorial também, abraçando outros temas. Acho que a cultura local é uma área um pouco negligenciada no site de notícias, acho que a gente tem que abraçar, sair um pouco da factualidade, mostrar a realidade do nosso estado. Né? Quando se pensa em Alagoas, há uma imagem, pelo menos no exterior, em outros estados, de que não há tantos leitores. Isso daí os sites comprovam o contrário? Comprovam. É impressionante a qualidade dos portais de notícia aqui em Alagoas. Não digo nem só o Cada Minuto, lógico que eu tenho que vender o meu peixe, mas o TNH1, por exemplo, que é talvez o portal que tenha mais notícias aqui em Alagoas, é um dos portais mais importantes do Nordeste. Alagoas é muito importante nessa área. Muito difícil você ir no estado do Nordeste e você ver 3 ou 4 portais que se destaquem, que você leia. Né? Qualquer pesquisa de hábito, que a gente acaba fazendo muitas e tendo acesso a muitas outras, de hábitos de leitura do nordestino em relação ao jornalismo, eles mostram que ele geralmente lê 3 sites nacionais e 1 local, ou 2 locais. E aqui em Alagoas você tem 3 ou 4 que as pessoas leem com frequência, né? Tentando buscar uma abordagem diferente que cada um faz de cada notícia. Então é um público consumidor muito forte, o público consome, né? A notícia tem uma repercussão muito grande, meu Deus. Qualquer notícia que seja, hoje, há 8 anos atrás, quando ela completava 100 cliques, a gente vibrava, legal, né? Hoje, se uma notícia tiver menos de 2.000 cliques únicos, é uma notícia normal, do dia a dia. Então, a gente, né? Hoje a gente tem notícias com 98.000 cliques, 114.000 cliques, como foi uma notícia agora da morte de uma cantora de forró, 114.000 cliques, né? Aquele escândalo dos padres de Arapiraca, há uns anos atrás, que foi uma marca do Cada Minuto. Foi o primeiro veículo nacional a dar aquela notícia, antes mesmo de Roberto Cabrino, qualquer outra coisa. Mudou a gente de patamar. Furos como esse mudam a gente de patamar. Naturalmente que nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente não retorna ao que a gente estava, entendeu? Ele muda, então esses furos são muito importantes. Então hoje, a repercussão de tudo, e isso aumenta a responsabilidade também, a repercussão de tudo que a gente coloca lá no Cada Minuto é muito forte, como deve ser o que você coloca no TNH1 ou na Gazeta. Então a gente tem a responsabilidade de ter o cuidado, que cada vez mais de ter um cuidado sobre o que está sendo abordado ali, né? É por isso que Cada Minuto ele usa jornalistas, apesar da legislação não obrigar, jornalistas com formação, né? Com piso jornalístico, com toda a questão trabalhista, porque é muito difícil se a gente erra numa abordagem dessa, a gente pode acabar com a vida da pessoa, acabar com o segmento. Então, o cuidado é muito maior, né? E aí vem aquela dicotomia, né? Cuidado com a notícia e a rapidez da veiculação. E a gente tem que buscar o equilíbrio disso, né? Às vezes é melhor você demorar um pouco mais e colocar a notícia com a substância maior, com uma apuração mais bem feita. Porque se você às vezes se deixa atropelar pela pressa, e isso já aconteceu por imaturidade nossa mesmo, né? Ao longo da caminhada a gente vai corrigindo erros. Se você se deixa atropelar por essa pressa, às vezes você comete uma responsabilidade. A gente vai para um breve intervalo, estou aqui com o Carlos Melo, ele é diretor do Cada Minuto. Nós voltamos já com o programa Ponto de Vista.
Voltamos com o programa Ponto de Vista, estamos aqui com Carlos Melo, diretor do Cada Minuto. Carlinhos, nesse momento de 2009, 2010, né, 2008, a rede social mudou completamente nesse processo. Como foi essa inserção da rede social e quanto ela é necessária hoje para o portal? Exatamente. A rede social mudou completamente. Cada ano ela muda a característica, a forma de lidar com a imprensa. Hoje, a notícia ela não é uma via de mão única. Você não coloca a notícia lá e pronto, o veículo fica lá. Então o veículo coloca a notícia lá e as pessoas comentam, elas criticam, elas apoiam, elas mudam o segmento, elas mudam o pensar do veículo. O veículo tem que estar em constante comunicação com o público através das redes sociais. O Cada Minuto tem por característica, hoje talvez mais do que de qualquer um outro, essa interação com o internauta, entendeu? A gente, por exemplo, hoje, a gente usa como ferramenta de comentários a página social no Facebook. A partir do mês que vem, no próximo layout, a pessoa vai poder usar o seu perfil no Google, no Facebook ou no Twitter, nas 3 redes sociais. Isso é importante porque o identifica a pessoa e qualifica o comentário. A gente trabalhou muito antes do boom das redes sociais com um comentário sem identificação e você acaba desqualificando o comentário e os grupos políticos acabaram usando aquilo ali como um campo de batalha. Então essa interação com a rede social é fundamental. Todos os dias, Cada Minuto recebe um sem número de comentários, mensagens, que a gente chama mensagens do Facebook ou do Twitter, e-mails, o próprio telefonema na redação, ainda existe gente que liga para a redação, tem que liga, né? Puxando a orelha, dando uma informação importante, acrescentando uma informação, olha, aquela notícia lá que vocês deram, tem esse também, viu? E esse é sobrinho daquele. Então aí é muito importante, esse internauta para a gente é fundamental, para que a gente possa criar essa notícia. Então o que a gente tem que fazer? Ampliar esses canais, né? O WhatsApp não existia há 5 anos atrás, né? Hoje você, como jornalista, você se vê sem WhatsApp, né? O Twitter... de informação? Exatamente. O Twitter hoje é um RSS que ele filtra informações de todos os veículos do Brasil e do mundo. Se você souber usar aquela ferramenta e seguir os veículos e os blogueiros e os colunistas certos, você tem ali um mix de notícias em tempo real do que está acontecendo, né? Hoje, se um carro atropelar uma pessoa em Londres, em 5 minutos você está sabendo disso em Arapiraca, né? Através da rede social, um break news, um urgente daquele, você está acompanhando através da internet. Então, não tem como o portal de notícias ficar longe disso. Por exemplo, em 2012 você tem o lançamento do Facebook. O quanto o Facebook ajudou a popularizar os sites? Bastante. Eu acho que engraçado que até pouco tempo atrás a Rede Globo ela lutava contra isso, né? Ainda pedia para os apresentadores não dizer o nome das redes sociais, não fale Twitter, não fale Facebook. Hoje não tem jeito, eles já que meio que abriram. Cada Minuto hoje tem 115 mil curtidores no Facebook, né? Quase o mesmo número da organização na Gazeta, é uma coisa impressionante. Como eu falei, a notícia ela passa por um processo. Você apura, você coloca lá no site, na ferramenta. A partir do momento que você coloca no site, você coloca na rede social. Então, ela deixa de ser sua. Ela deixa de ser do Cada Minuto. Ela começa a ser moldada. As pessoas começam no Facebook a discutirem, no Twitter a fazerem as críticas, no WhatsApp a retornarem e colocar as matérias. Veja isso, entendeu? E aí a notícia meio que ela se torna uma outra coisa dentro das redes sociais. Isso é só um exemplo da importância das redes sociais com a gente. Cada Minuto só é o que é hoje por conta da popularização das redes sociais. Com as redes sociais, você consegue ter acesso, à internet como um todo, mas as redes sociais de forma específica, a veículos de comunicação diversos, sejam eles de mass media, sejam eles o jornal do MST, seja o jornal de uma faculdade privada.
todos eles estão ali no Twitter, no Facebook, esperando que você consuma aquela informação. E aí você vai escolhendo o que lhe agrada. Não, eu quero isso aqui, não, esse site aqui é do segmento que eu não quero, esse portal aqui, vai. Então, a rede social, ela serve como um filtro, né? Quando a gente pensa na rede social também, a gente viu que muitas dessas notícias, isso daí ficou mais claro na eleição do Trump. Aí já existia de uma forma muito clara, mas isso daí ganhou uma popularidade, inclusive ganhou um termo cunhado, né? Um termo famoso que foi o da pós-verdade, os fake news. Isso. A ponto de se colocar como fato alternativo. Quanto hoje preocupa aos sites essa notícia falsa e a implementação de um check fact, no sentido de checar a veracidade do que chega pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter? É engraçado você falar isso. Hoje, o editorial da Folha de São Paulo de hoje, ele faz uma comparação polêmica dessa época do Trump, do fake news, com o que a direita e que a esquerda faz hoje na internet. Ela usa o PT como exemplo, mas usa também a direita Bolsonaro, né, pró-Bolsonaro. Eles atacam os serviços de mídia, todos os meios de mídia tradicionais, classificam como fake news, né, e falam para o nicho. O nicho é um nicho direitista, um nicho esquerdista, e no caso da eleição, um nicho de Trump. E se utilizam de blogs e veículos factuais que pegam o fato e transformam o fato na linguagem política, na linguagem utilizada pelo grupo. Esse filtro, né, que esses termos em inglês às vezes eles se modificam, né, de acordo com... Mas esse filtro, ele tem que ser dado pelo internauta como um todo. Agora é importante que serviços que identifiquem notícias falsas, e o Facebook, o Twitter, o Google, todos eles estão se aprimorando para identificar o fake news ou a notícia falsa e penalizá-los. Como é que eles penalizam isso? Penalizam, no caso do Google, colocando... o Google tem uma ordem de notícias que é fundamental para todos nós veículos, tirando eles dessa ordem da notícia, e no Twitter e no Facebook excluindo. Mas o internauta, eu acho que o internauta ele tem que saber identificar, e ele acaba identificando. O internauta é muito inteligente, né? Ele sabe o que, mesmo aquele internauta que tem uma certa preferência ideológica, ele sabe que aquele veículo, ele é um veículo pró-ideologia, tanto para o seu quanto para o dele. E sabe, a gente já foi acusado de ser direitista, esquerdista. As pessoas perguntam, vocês são do Collor? Vocês são do João Lira? Vocês são do Renan? Vocês são do... A gente não é de ninguém, entendeu? Que em determinados momentos a gente tem que criticar ou divulgar então, as pessoas, e as pessoas acabam identificando. Essa questão do fake news é um problema que tem que ser combatido. Assim, combatido, eu sei que é uma palavra forte, mas combatido pelos veículos de comunicação que trabalham o jornalismo como ele devidamente é. Sejam eles de qualquer segmento. Se o Estadão tem uma linha mais conservadora, se a Folha tem uma linha mais esquerdista, se o Globo tem uma linha mais liberal, independente de qualquer coisa, todos devem existir e cabe ao internauta, ao leitor, ao telespectador, a qualquer que seja o veículo, escolher, ver aquilo que lhe interessa, sem que um governo, um partido político ou qualquer figurão como Trump lhe diga a esse internauta, telespectador, leitor, o que ele tinha que fazer ou não. Eu digo isso porque me surpreendeu esse fim de semana, Carlos. Eu recebi pelo WhatsApp um senador da República, o Magno Malta, fazendo um discurso de 6 minutos, dizendo 13 navios da ONU vão chegar ao Brasil com 1.800.000 pessoas. E isso foi me passado por pessoas de nível intelectual alto. Tipo, não foi uma pessoa que não teve acesso à educação, mas estava compartilhando isso. Eu digo isso daí, mas era de um fake news tão bizarro que você vê que um senador está espalhando, que você vê que, tipo, 1.800.000 pessoas não cabem.
Você tem vários exemplos desses. Na eleição Aécio-Dilma, era impressionante a quantidade de fake news que se produziam diariamente, entendeu? O Aécio foi preso no helicóptero cheio de cocaína, a Dilma entregou seus colegas militantes, tudo mentira, entendeu? Mas isso divulgado como verdade, acordo com suas correntes ideológicas. Isso na época política. Agora, por exemplo, tem vários exemplos, entendeu? A questão do Trump, como um todo, o Trump ele se utilizou dessa bandeira de criticar, porque a grande maioria dos veículos de mídia americanos tem uma tendência democrática, então ele fez essa crítica, dizendo que o leitor dele só lesse os veículos, ou os blogueiros, ou os colunistas que ele indicasse, entendeu? Mas isso acontece no mundo inteiro. No caso desse navio, simplesmente, se você colocasse 13 navios, 1.800.000 pessoas, você veria que Folha de São Paulo, O Globo, Estadão, todos estavam lá como check fact. Dizendo, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Exato, exatamente. Tipo, hoje, não parece, tipo, às vezes que o site hoje tem que se preocupar em produzir a notícia e conferir as notícias que são feitas hoje, já que muitas vezes você está dando esse elemento, esse poder de fonte para a população em geral. Voltando para o nosso espectro local, só nesses últimos 2 meses, por cada minuto, e os outros veículos, de uma certa forma, tiveram que desmentir dezenas de boatos surgidos no WhatsApp. Vamos dizer, o palhaço assassino, era um boato que surgiu, era fake news. Uma foto de um cara agonizando numa ponte, era a foto de um cara que foi atropelado numa ponte em Fortaleza há 6 anos atrás. Uma briga dentro do supermercado, onde as pessoas quebravam tudo. Olha o que está acontecendo agora no G. Barbosa. Era uma briga no supermercado na Argentina. Quer dizer, então a gente tem que desmentir isso o tempo todo. Morte de gente, prisão de pessoas. Mas não é uma tarefa um tanto árdua agora você ter que buscar, apurar a notícia? Mas é o que diferencia a marca. Você acompanha as redes sociais, você tem 70 mil pessoas que você segue. Entendeu? Vou lhe dar aqui um exemplo típico. Eu tenho uma certa situação sobre um político nacional. Você lê num certo veículo e diz não. Aí você lê uma outra pessoa, não. Aí você espera que essa notícia seja dada por um colunista ou por um jornal que você confia. Aí você diz, agora sim. Então é isso que acontece. Então, assim, o nosso desafio é que a gente esteja na lista daqueles que as pessoas confiam. A credibilidade é que é fundamental. Então, você tem 50 mil veículos, colunistas, multiplicadores, porque todo mundo hoje é comunicador. Essa questão do comunicador, tem blogueiro de toda estirpe, né, de todo jeito. Então, você é o seu filtro. Você lê aquilo, então eu tenho certos colunistas nacionais que eu respeito. Aí eu volto a uma situação que é tipo, você citou já umas 2 vezes que tipo, a internet permitiu, e é uma mudança, acho que bem significativa, permitiu que você não fique mais diante da TV passivamente recebendo as notícias do Jornal Nacional, do Jornal da Record, e você tem que esperar que a notícia que lhe agrade chegue, mas você está ali. Hoje a internet permite que você faça a seleção disso, mas não enfraquece o fato do contraditório? Não enfraquece o fato de você, exemplo, vou escolher, uma hipótese, eu sou de direita, então eu só vou ler Reinaldo Azevedo. A parte da esquerda eu deixo de ler, eu não perco esse contraponto? Eu não empobreço? Talvez, mas o grande desafio é você sair da bolha. Existem hoje, os métodos sofisticaram em relação à questão tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo, quanto do centro, quanto ninguém de área nenhuma, mas que se utiliza de um desses segmentos ideológicos para que a mensagem chegue.
ao interlocutor, qual é a função do veículo, seja ele qual for, do veículo ou do comunicador, é que a mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis. Tem gente que fala para o seu público, tem gente que fala para o seu nicho, tem gente que fala de uma forma geral. Mas eu acho que a internet é uma forma de você sair da bolha. Naturalmente que você acaba selecionando aqueles colunistas que você mais lê, né? Então eu leio, se eu sou de direito, eu leio Azevedo, Constantino, entendeu? Diogo Mainardi, leio. Se eu sou de esquerda, eu leio Nassif, Paulo Henrique Amorim, entendeu? Mas o importante é que você leia tudo, né? E daí o desafio dos veículos de comunicação, né? Por isso que eu acho... Até isso, no sentido, não colabora de certa maneira para esse clima, principalmente em 2014, eu acho que foi o auge disso, de guerra dentro de uma vez que eu só escuto um lado, isso é uma discussão ativa hoje no jornalismo. Tem um texto da Miriam Leitão que eu aconselho a todos. Da Miriam Leitão foi acusada pelos dois lados, né? Pelas duas guerrilhas. Ela recebeu um ataque do Reinaldo Azevedo. Ataque, eu digo, um texto crítico, muito forte, que eu achei injusto. E ela recebeu já textos críticos, que eu também acho injusto o tempo todo, das mídias ligadas à TV. E ela falando que isso não ajuda em nada o jornalismo como um todo. O jornalismo crítico, você ter a sua posição e tudo mais. Mas aí a gente volta para o princípio da discussão. Não tem como você tirar do internauta, telespectador, leitor, é ele que vai decidir o que lê e o que não lê. Entendeu? Eu acho que qualquer forma que você tenha de tirar esse poder da mão, seja lei de médios, seja controle de mídia, seja qualquer outra coisa, qualquer forma que você tenha de tirar do internauta, leitor, telespectador, da pessoa comum, o poder de escolher a quem lê... Eu acho que isso daí, de uma certa maneira, é um caminho sem volta. Mas tem gente que acha que não. Tem gente que acha que a mídia tem que ser controlada. Tem gente que a mídia está na mão de 6 famílias, que é um discurso possível de você, qualquer análise um pouco mais profunda, você vê que a notícia não tem mais dono. A informação não tem mais dono, né? Então, eu acho que você não pode tirar o poder do leitor. O que eu acho que deveria acontecer é uma formação intelectual melhor. Aí a gente passa para um outro lado. Uma formação educacional melhor da pessoa como um todo. Mas o Brasil hoje é formado pelas pessoas que têm. Então, não adianta você culpar as pessoas, porque você faz parte daquilo. É a gente que escolhe aquelas pessoas que estão lá. Aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em qualquer canto. Até nos Estados Unidos. São eles que escolhem as pessoas que estão lá. Entendeu? Mas eu acho que primeiro, esse poder tem que ser da pessoa comum. Qualquer pessoa. Agora, essa questão do fake news, eu acho importante esse combate. Você diferenciar o que é fato e o que é notícia, realmente. Eu não acho que ainda eu tenha encontrado o meio certo. Não é com um botão ou com uma ferramenta que você vai conseguir. Mas eu acho que tem... Há pelo menos um caminho a percorrer. A gente vai para um breve intervalo. Eu estou aqui com o Carlos Melo, diretor do Cada Minuto. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Carlos Melo, diretor do Cada Minuto. A gente estava falando sobre fake news, mas em Alagoas talvez a gente possa ter intensificado o sentido de fake news institucional com o desastre das chuvas agora, o volume de chuvas, um número bem alto e de repente esse número despenca? Mas isso é uma coisa que já aconteceu, né? Em Alagoas não é uma novidade. Esse superfaturamento de vítimas, né, que a gente não é uma novidade. A novidade é que, né, detectou-se. O que acontece em Alagoas, ainda prolongando o nosso assunto, é que às vezes o poder econômico ele é muito forte em relação ao trabalho jornalístico como um todo. Às vezes o jornalista ele é atacado, ele é rotulado, por às vezes fazer as perguntas óbvias, mas as perguntas que vão de encontro àquele grupo financeiro, grupo econômico, grupo político, né? E essa questão da enchente é uma questão delicada, porque você lida com vidas, lida com a tragédia humana e às vezes qualquer coisa que sai um pouco daquele discurso do vamos abraçar a todos, ele é criticado, né? Mas o jornalista ele não tem a função
de ir com a onda, ele tem a opção de nadar contra, né? De sair do mar, olhar assim por cima e ver o que é que está acontecendo, entendeu? E as pessoas têm que entender isso, né? Na questão da chuva, é um absurdo o que aconteceu, entendeu? Não pode ser esquecido, tem que ser reiterado, a gente tem que retroceder a outras tragédias que a gente já teve, para saber que isso não é uma novidade, é um método, né? E aí o papel do jornalista é fazer isso. Independente de quem esteja no poder, de quem não esteja no poder. De quem em Alagoas a mudança é muito pouca, né? Você não muda muito os artifícios políticos, eles são situação ou oposição, mas de uma maneira muito cíclica, né? E todos já estiveram juntos ou separados, é engraçado esse. Sim, é verdade. Né? E o jornalista em Alagoas, ele tem um desafio duplo, porque Alagoas é um estado de mais de 2 milhões de habitantes, mas é um estado provinciano, em certos aspectos. É muito complicado para o jornalista, às vezes, exercer o seu trabalho. Eu digo isso, entendeu? E os colegas sabem do que eu falo, é muito complicado. Não é só no Cada Minuto, não. Em vários outros veículos, ou de forma independente. Mas é Alagoas? O Brasil como um todo, mas se você for para o campo nacional, você tem apesar de você também ser atacado também financeiramente, você tem uma independência maior, você consegue. Em Alagoas é muito complicado, porque você tem o poder na mão de pouquíssimas pessoas. Quando você ataca essas pouquíssimas pessoas, fica muito difícil você exercer o seu trabalho. Você acaba sendo isolado. Muito complicado. Essa situação da enchente foi muito bem lembrada por você. Uma situação gravíssima. Gravíssima quando você mexe com a tragédia humana, entendeu? Quando você explora isso, para ter um ganho financeiro, para ter... É um absurdo. Hoje tem prefeitura que está na lista do estado de emergência e que vai fazer um São João de R$130 mil, pô. Centenas de milhares de reais, pô. A prefeitura está na lista de emergência aqui, pedindo socorro, lençol e tudo mais. E está daqui do outro lado, entendeu? Oferecendo show desse de forró, que eu não conheço as pessoas, mas que é caro, tudo é muito caro. Então, cabe ao jornalista, cabe ao veículo, ele identificar isso e expor isso, independente de quem quer que seja. Hoje, então, essa preocupação chega a ser checar cada detalhe, independente de quem seja a fonte? Isso, exatamente, porque a fonte não se escolhe, né? A gente citou o Reinaldo Azevedo aqui, foi no bloco passado. Reinaldo Azevedo não é um colunista que eu admire, pelo contrário, entendeu? Acho que o Reinaldo Azevedo tem suas amarras, enfim, não cabe a mim fazer a crítica aqui. Mas o Reinaldo Azevedo agora foi exposto, um telefonema que deu à irmã do Aécio Neves, que foi presa. Uma fonte natural. Você, jornalista, você sabe que você lida hoje do maqueiro do ML, uma fonte muito importante, ao juiz federal, desembargador do TRF1 de Recife, que se liga. Então, o jornalista ele não pode escolher a fonte. Cabe a ele filtrá-la, né? Sim. Cabe a ele filtrá-la e fazer a matéria, né, certa. O que a gente tem muito em Alagoas é essa questão de que lado ele está. Entendeu? Uma pergunta que é feita de forma pejorativa mesmo. E as redes sociais, ela refletem muito isso. A gente coloca uma matéria crítica a um certo grupo político, então toda a ordem do grupo político vem e diz, olha, vocês estão a serviço, vocês são pagos, eu não sei o quê, eu vi o banner do outro grupo. Aí uma semana depois a gente coloca uma matéria crítica ao grupo político, né, um pessoal assim, se venderam, agora vocês são de não sei quem. E ao longo de 8 anos, antes eu me irritava, aquilo me angustiava. Hoje eu lido de uma maneira natural. Olha, é normal, é um momento de crítica e a gente tem que absorver isso. Não adianta você fechar os comentários. Você tem que deixar as pessoas lerem de uma forma geral. Né? Uma coisa que eu esqueci de dizer no segmento passado é que a notícia ela não encerra no ponto final hoje. As pessoas leem, as pessoas continuam a ler os comentários. Então, os comentários, eles fazem parte da notícia. E aí é uma coisa que a gente se orgulha muito, porque a gente... O Bob tinha uma frase, há 8 anos atrás, o Bob Leonardo, ele disse, olha, que eu dizia, Bob, que o Bob escrevia e não tinha tempo de moderar os comentários, aí eu digo, Bob, como é que você quer essa questão das moderações de comentário? O Bob disse, não, você só tira as que falaram da minha mãe.
Da minha mãe você não deixa não, mas o resto você pode deixar. Então foi uma lição que eu aprendi. Então a gente deixa, né? Deixa. Às vezes os ataques são mais vis possíveis, até os ataques são direcionados para denegrir mesmo, o jornalista, o veículo e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que absorver isso. E a gente tem que abrir para o público, inclusive, os ataques. Às vezes, quem ataca se expõe de uma maneira, né, que o internauta ele identifica. Você falou da relação apuração e velocidade de notícia. Hoje, quando você fala em um jornalismo impresso, escreveu a matéria, morreu. Não tem mais como voltar atrás. Hoje, um site pode se dar ao luxo de colocar informações básicas e depois ir aumentando essa matéria? Isso é uma discussão também ativa. Depende muito das informações básicas que você colocar. Se você disser que houve um acidente, houve, ok. O que você não pode dizer que o cidadão morreu se você não sabe se o cidadão morreu? Ou qual o teor de gravidade, porque tios, primos, sobrinhos, amigos dessa pessoa estão lendo aquela questão da responsabilidade. Muito grave isso. Então a gente tem que ter essa calma. A gente, como eu lhe falei, por conta de maturidade, a gente às vezes, não, vamos dar primeiro, bora, e às vezes a gente comete uma responsabilidade. Então isso a gente não pode cometer, né? Qual a escolha que a gente faz? A gente faz a escolha por ter uma matéria mais substancial, por dar mais dados ao leitor. Então, esse é o caminho que a gente seguiu. Olha, talvez a gente não seja o primeiro a dar, mas daqui a meia hora, quando a notícia estiver consolidada, todos estiverem, gostaria que você desse uma lidinha na nossa, porque talvez a gente tenha uma abordagem melhor, ou o que a gente chama de suíte, né? A gente já tenha suitado com outras pessoas. Então, acho que esse é mais ou menos o caminho que a gente segue. Mas aí é muito livre, entendeu? Mas os comentários deixam também essa matéria entreaberto? Deixam, lógico, deixam. Quem foi? Vocês têm coragem não de dizer quem é? Entendeu? Cadê a coragem de vocês? Se fosse pobre, você dizia. Só que a gente está aqui, né, apurando. Vendo em 15 minutos, muita coisa acontece, né? A gente tem pelo menos a Folha de São Paulo é tradicional nisso. E, estranhamente, em Alagoas você não tem o papel do ombudsman, né, daquele jornalista que revisa o site. A Folha tem. O The New York Times também tinha. Não tem mais. E recentemente deixou de ter e colocou que hoje o grande ombudsman é a própria população. Você concorda com isso? Concordo inteiramente. Também é uma discussão ativa, uma discussão que já é um pouco mais antiga. A gente conversa muito sobre isso, porque a gente, eu digo, como eu estou à frente de um site, a gente acaba conversando com quem está à frente de sites fora daqui, como um todo, né? E a gente acaba indo para congresso, fóruns, discutindo, né? A gente discute o nosso setor. E hoje, basicamente, só a Folha tem um ombudsman, o Estadão não tem mais, já teve. O Dia do Rio de Janeiro também já teve, hoje não tem mais. O Globo chegou a ter, num certo momento, não tem. Então, o ombudsman seria diferente do editorial, que é a versão da empresa. O ombudsman é aquela pessoa que dá a puxada de orelha. Mas hoje o público faz isso. As redes sociais, elas cumprem esse papel de uma maneira muito mais independente e livre do que uma pessoa contratada pelo jornal fazer aquilo, entendeu? Não ganha para isso, ele faz. Então, toda semana eu leio lá os comentários das nossas matérias. E algumas puxadas de orelha são bem pertinentes, sabe? Olha, vocês erraram aqui, vocês esqueceram disso, vocês só foram até aqui, entendeu? Bem pertinentes. Então, a gente tem que aprender com isso. Mas eu concordo inteiramente com essa questão de que o público, de uma maneira geral, ele é o ombudsman da informação. Ele é o ombudsman do veículo, ele é o ombudsman do próprio jornalista, ele é o ombudsman do comunicador. Hoje você não tuita uma informação, uma opinião, você vai lá, tuita uma opinião, um parágrafo. É capaz de 10 pessoas irem ali e começarem uma discussão ampla, né, em cima daquele parágrafo, daquela opinião que você colocou, ou daquela coisa que você retuitou. Então não tem jeito. Você está numa rede social, a partir do momento que você expõe uma opinião e que o veículo ele coloca a notícia,
você está disposto a ouvir. As redes sociais são essas vozes. A gente tem, no sentido desse digital, a gente falou um pouco, parte do que era mais agressivo em 2014, em 2016, era o fato do comentário, pelo menos em 2014, 2016 nem tanto, não vive quase como um anonimato. O fato de se registrar, vincular via o Twitter, via o Facebook, ajuda a diminuir isso? Ajuda a diminuir muito. A gente falou dos problemas jurídicos e processos. A maioria dos processos que a gente tinha era com comentários não identificados. Um processo justo, ainda. Processo justo. A pessoa vai lá sem identificação nenhuma, através de um IP que é complicadíssimo você saber quem é a pessoa lá, e denigre você e todo mundo. E é muito difícil, às vezes, para o controlador notícia, você até o momento que você lê aquilo, você tira isso, você diz, não, eu vou botar um filtro, eu que vou ler tudo. Muito complicado também. Então, a partir da rede social, você tem o dono do comentário. Mesmo que ele seja um perfil fake, ou um personagem, ou qualquer coisa, facilmente identificado. Hoje você se identifica, esses próprios redes sociais, Twitter, Facebook, o Instagram mesmo, eles têm mecanismo para identificá-lo, né? Para identificar quem foi que fez aquele comentário. E aí o comentário fica muito mais qualificado. Ele baixa a pancada, porque você está lá com a sua cara. Você é até agressivo às vezes. Porque tem gente que tem um perfil na vida normal, você encontra a pessoa é uma pessoa dócil, mas lá na rede social a pessoa é uma pessoa duríssima, abusiva, né? Grossa. Então, é o perfil, né, de sem rede social da pessoa, né? Exatamente, sem as amarras. né? Mas a pessoa está lá se expondo. Então, tem um comentário, ele é qualificado, ele passa a ser qualificado. Eu acho que com o tempo, e aí depende muito da forma que tipo de notícia você coloca também, que tipo de público você gera, você tem discussões interessantes que saem da notícia e ficam ali nos comentários. É muito interessante, às vezes você coloca a notícia lá e uma pessoa dá um comentário, outra pessoa retruca, outra pessoa critica, e de repente você tem uma discussão inteira travada a partir daquela notícia. Eu gosto disso, adoro quando acontece isso, entendeu? Muito importante. Pois bem, a gente vai para o nosso último intervalo. Eu estou aqui com o Carlos Melo, ele é diretor do Cada Minuto. Estamos falando sobre jornalismo, principalmente aqui em Alagoas, e o que mudou em 8 anos que o Cada Minuto está no ar. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Carlos Melo, diretor do Cada Minuto. Hoje, entre as ferramentas que ajudam o jornalismo, está a pesquisa, Carlos? Lógico que sim, entendeu? Acho que, inclusive, o jornalista está começando a utilizar melhor a pesquisa, né? Tem vários institutos hoje aqui em Alagoas que fazem, nacionalmente também. E a pesquisa não é só aquela ferramenta que o jornalista usa durante o processo eleitoral, entendeu? Eu mesmo, como gestor do portal, eu utilizo a pesquisa para conhecer meu público, para conhecer que tipo de direcionamento eu devo dar, que editorial às vezes eu devo seguir. Não que eu mude, né, por conta de uma pesquisa, mas eu preciso conhecer aquele que eu estou falando, né? Então eu faço essas pesquisas com certa frequência, né? Eu acho que o político ele também faz, todo gestor faz, né? Pesquisa é uma ferramenta fundamental. E o jornalista tem que saber ler isso, né? Tem que saber ler, às vezes a gente faz uma leitura rasa na pesquisa, se ela é válida, se ela não é válida, se ela atinge ou se ela beneficia determinado grupo político, mas a pesquisa às vezes fala mais, né? Acho que tem outras ferramentas também que são importantes, que deviam ser mais usadas. A lei da informação é uma delas. Está na mão do jornalista, entendeu? Essa possibilidade de você desnudar, derrubar certas caixas pretas só com pedido judicial. Não, mas nem todo mundo responde, mas você já cria um fato, você já pressiona. As prefeituras, as gestoras como todos são obrigados a dar, então a gente teria que usar mais isso, né? O próprio Cada Minuto ele usa muito pouco, tá? É uma discussão interna que a gente tem que usar mais. A gente tem que perguntar como é que é gasto o nosso dinheiro, a gente tem que ter uma ideia, o público precisa saber disso, é papel do jornalista saber isso. Então, por que você vai gastar com São João e não vai gastar com
com a chuva, entendeu? Quanto é que você gasta de avião, quanto é que você gasta de carro, quanto é que o gestor disse, não, a minha prefeitura está quebrada. Tá, vamos ver aqui, né? O jornalista não pode ficar no discurso oficial. A prefeitura está quebrada, né? O gestor passado deixou a prefeitura quebrada, eu estou arrumando a casa, ponto. Ótimo. Lei da informação. Quero saber no que é que você está gasto, o que é que quebrou aonde, entendeu? Vamos usar quem? Esse, aquele outro. Então, são ferramentas que são importantes, né? O Google é uma ferramenta importantíssima, né? O Google é um antídoto por fake news, né? O Google, eu digo, o Google, qualquer ferramenta de busca, né? Estou aqui colocando o Google. Ele é outra, mas às vezes a gente não pode ficar refém daquilo. A gente tem hoje o jornalista de Google, né? O jornalista, ele senta aqui na cadeira, ele abre o computador, ele faz a pesquisa, ele pega um pedaço de uma, pedaço de outra matéria. Opa, já fiz a pesquisa, não liga para ninguém, pô! Coloca a matéria no ar, né? Mas é uma ferramenta. Então, essas ferramentas, elas não substituem o trabalho natural do jornalista. Tem que ligar para o lado A, para o lado B, para o lado C, para o lado D. Tem que ligar para todos, tem que ir em loco, tem que verificar, tem que... E fazer a matéria o mais ampla possível. Aí você pode dizer, não, mas no site notícia isso é uma utopia, isso não dá tempo. Eu digo, tem que dar, gente. Tem que dar. A gente tem que ter cuidado com a notícia. A gente tem que ouvir todo mundo. Próximo ano, eleições novamente. Como um site se prepara para cobrir as eleições? Já é a quarta ou quinta eleição que a gente faz. Engraçado que na eleição o nosso acesso triplica. É uma coisa impressionante, uma característica nossa do Cada Minuto. A gente tenta acompanhar, no caso da eleição municipal, os 102 municípios, no caso da eleição do ano que vem, a coisa de uma maneira geral. A gente tem nossos satélites, né, o Minuto Sertão, o Minuto Arapiraca, porque às vezes a gente fica aqui sentado na cadeira de Maceió, a gente não sabe o que está acontecendo em Delmiro Gouveia, Santana do Parnaíba ou Paricó. Então a gente tem pessoas locais trabalhando nesses lugares. Eu acho isso importante. O antigo, antigamente os jornais impressos tinham, né, as suas sucursais. Hoje a gente tem nossos satélites. E o importante é a gente poder abrir o espaço. Aí a gente voltou para o primeiro bloco. Abrir o espaço para todos os segmentos. Né? Hoje há nos sites uma ditadura do clique. Vale, independente da ideologia, quem consegue mais cliques, mais acesso? Bom, vou falar pelo Cada Minuto, entendeu? O clique ele é importante, mas o clique é importante que ele aconteça de uma maneira frequente. Entendeu? E até os medidores de acesso, eles conseguem identificar isso, entendeu? Mas exemplo, vamos tentar nacionalizar para ficar mais fácil. Você teria hoje Reinaldo Azevedo como blog do lado do presidente do MST no blog, porque os dois são mais clicados? Eu teria o Reinaldo Azevedo, que ele fala para um público importante, e teria, vamos dizer, o Boulos, você está falando do Boulos, porque ele também é importante. Agora, o que vai colocar eles numa posição melhor ou não, é a importância da mensagem que ele passa, entendeu? Então, vamos dizer o seguinte, eu posso ter um blog de humor, um blog de bizarro, um blog bizarro, onde só coisas entendeu? Então, coloco aquelas notícias que dão 30 mil cliques, 40 mil cliques. Essa notícia, ela não, essa sequência dessas notícias, ela não consegue adicionar em nada a minha marca. Pelo contrário, ela denigre a minha marca. Então, você tinha sites de polícia aqui, que colocava foto de gente esquartejada, que tinha um acesso maior do que o nosso. Mas a marca, ela não... Entendeu? A discussão que a gente fez ao longo desses blocos todos. O que é que diferencia a notícia que está no Cada Minuto ou a notícia que está no perfil do cara lá do Facebook? É porque as pessoas acreditam no que o Cada Minuto está dizendo. Porque eles acreditam que o Cada Minuto foi lá, apurou, viu se era verdade ou não. Então esse clique constante é que é importante para nós. O Cada Minuto ele tem, por característica editorial, um certo fundamentalismo na notícia local. Então, a gente não coloca, isso é uma decisão recente, e agora a gente vai fortalecer ela ainda mais, não se preocupa com notícias
de novela, ou artista que fez topless na praia de Saquarema, ou, entendeu? Não é importante para nós. A gente acha que se o internauta quer essas notícias, ele tem os veículos bem mais qualificados que nós, com equipes próprias para esse tipo de notícia, e eles vão atrás disso. Então, eu vou abrir lá o G1, sei lá, vou abrir o Ego, vou abrir, eu digo o G1 Nacional, né? Vou abrir a notícia que eu quero. A gente, não é uma questão de nicho, a gente vai focar na notícia local. Nossa preocupação é Alagoas. Para mim, é mais importante a falta d'água em Atalaia do que a paniquete que tirou o biquíni lá no Rio de Janeiro. Naturalmente que a paniquete aqui vai dar 60 mil cliques e a falta de água na Atalaia vai dar 1.500 cliques. Mas para o meu público é importante aqui a falta d'água na Atalaia. É para isso que o pessoal entra na gente. E vai entrar amanhã, e vai entrar depois, e vai entrar depois. É essa frequência que faz com que o nosso veículo seja acessado. Porque a pessoa que entra no Cada Minuto, ela sabe o que vai encontrar. Então, às vezes, essa ditadura do clique, ela faz com que você tenha um acesso falso. Né? Faz com que você tenha... Né? Eu tive 95 mil acessos, né? Em determinada matéria, mas e amanhã? A pessoa não vai entrar lá de novo, entendeu? Não é o público. Então, é bem complicado essa questão da dor do clique. A gente tem um segmento, a gente tem uma linha editorial, a gente segue essa linha editorial. Tem matérias que são mais clicadas ou menos clicadas. A gente, naturalmente, que tenta colocar ela, porque a internet, o site de notícias, diferente de uma televisão ou de um rádio, ela tem uma didática diferente, então a gente tem que ter um título que chame a atenção, a gente tem que ter uma velocidade maior do que um determinado veículo. São técnicas que a gente utiliza para que o internauta vá lá. Mas a gente não ludibria o internauta. Por exemplo, morreu um cidadão em Pariconha, que o apelido dele é Maradona. Maradona morre no sertão alagoano. Isso é mentira. Entendeu? Então eu não faço isso com o meu leitor. Lógico que o cara vai clicar. Eu vou clicar, você vai clicar. Mas quando o cara vai se sentir enganado. Vai se sentir enganado. Então eu não faço isso com o meu internauta. Eu acho que isso entendeu? Isso é fake news. Pois bem, estive aqui com Carlos Melo. Muito obrigado, Carlos, por tudo aqui, pelas informações. Eu agradeço também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.